sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença... Esse jornal é bom, a gente manter informado, né? Mas não como a palavra de Deus, que nos edifica, nos renova, nos fortalece. Amém? Eu não vou me estender muito porque a pregação hoje não é comigo, eu vou só compartilhar daquilo que Deus colocou no meu coração. Abra no livro de Mateus, capítulo 6. Amém? Amém. Mateus, capítulo 6. Porque algo tremendo Deus ainda fará nessas vidas que aqui se faz presente essa noite. Amém? Eu creio assim, porque nosso Deus, agora mesmo Ele disse através do louvor que Ele é o nosso guia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, disse o louvor. Amém? Amém. João Amaro, graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Quero compartilhar 2 versículos com vocês. Capítulo 6 do livro do Evangelho de Mateus, versículo 22. Amém? E também quero compartilhar com os amados irmãos o versículo de número 23. Amém? Amém. Então vamos lá. Diz assim o 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Continuando. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Amém? Amém. 23. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Diga misericórdia. Misericórdia. Queridos, esse versículo, esses 2 versículos, nos retrata sobre a luz e as trevas. Amém? Amém. Alguns títulos falam sobre isso aí. Aqui está dizendo aqui ensino, mas esses versículos eu estava lendo, eu não canso de ler e reler como um aprendizado para a minha vida, e eu acho que serve também para a sua vida, se você for se aprofundar aí no contexto, nesse texto, e esse pequeno contexto, esse pequeno versículo é de grande aprendizado para a nossa vida. Porque quando diz assim, alguém já escutou um ditado que diz assim, nós somos o que comemos? Vocês já escutaram? Alguém de vocês já escutaram isso? Nós somos o que comemos. De fato, queridos. Porque se o nosso corpo ele precisa do alimento para nós nos mantermos em pé, eu acredito que talvez algumas pessoas aqui ainda não jantaram. Mas se eu perguntar se almoçaram, eu acho que todo mundo vai dizer que almoçou. Amém? A não ser que você esteja num propósito bacana, e eu concordo com você. Amém? Amém. Então, se eu perguntar aqui que a maioria já almoçou, eu creio que vão dizer que sim. Se eu perguntar se a maioria já lanchou à tarde, creio também que vão dizer que sim. Amém? Então, se o nosso corpo, matéria, ele precisa de sustento, a nossa alma não é diferente. Sim. Amém? Amém. Aqui diz, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas, querido. Quando você chega no local que está escuro, quando você clica o interruptor, o que aparece? Não clareia tudo? Não aparece a luz? Quando aparece a luz, as trevas vão embora. Sim. Assim é a nossa vida, querido. Amém. Senhor. Amém? Assim é a nossa vida. Os nossos olhos, ele capta algo que alimenta. Sim. O nosso ouvido, ele também capta algo que nos alimenta. A nossa boca também. Olha só, quando diz que os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, nós somos desafiados no dia a dia. Como? Em vários aspectos que você pensar. Quer ver um? Celular. Sim. Se o seu celular, você está lá olhando aquele videozinho que o Instagram lhe envia, ou o Face lhe envia, Sim. você vai contando aquele segundo que você está olhando ali, você pode deletar, logo depois ele vai mandar outro vídeo com o mesmo conteúdo. Sim. Então, se seus olhos forem bons, aqui está dizendo que se seus olhos forem bons, não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus, todo o seu corpo será bom. Amém. Olha só, queridos, não adianta eu, João Neto, como pessoa,
querer me alimentar bem, para que meu corpo fique bem, para que eu me sinta bem, comendo o dia todo em porcaria. Sim. Amém? Comendo o dia todo porcaria, e no final do dia eu vou querer comer uma salada, tomar um suco. Você está entendendo onde eu quero chegar? A nossa vida ela é passo a passo, querido. Como é que eu digo que eu sou servo se eu só quero orar 10 minutos para Deus? Se eu só quero buscar a presença de Deus ou à noite, ou só de manhã? E o restante do dia? Sim. Como eu tenho me alimentado? Como eu tenho alimentado a minha alma? Porque muitas vezes a gente está sorrindo, mas a alma está de joelho. Amém? Amém. Então, esse versículo é para nós parar hoje e refletir. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas também no versículo seguinte diz que se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau, porque nós estaremos em trevas. E que grandes trevas serão. Sim. Queridos, a nossa vida ela é algo extraordinário que Deus fez com tanto amor e carinho. E às vezes com a nossa própria atitude, a gente deixa a nossa alma. Eu não sei como é que está você com Deus, mas você sabe. Então o recado de Deus hoje para você é: será que o tempo que tem tirado para Deus, será que é o suficiente? Porque Deus ele cuida de nós em todo o tempo. Verdade. Teve uma cela que a gente falou ali na casa da irmã Maria, que Deus falou lá tremendamente sobre a administração do tempo, sabe? Desde a devocional até na administração final. E isso aqui é uma lição para que nós possamos nos atentar, porque os nossos olhos é uma porta de entrada. Então, se a gente ler mais, buscar mais a presença de Deus, eu creio que a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, nova criatura somos. Amém? Amém. Aqui eu estou falando para pessoas servas. Mas depois que nós aceitamos Jesus, tem uma trajetória, tem um caminho a ser percorrido. E durante esse caminho, não é só algodãozinho para você pisar não, queridos. Amém? Não é só pisozinho macio assim não. Amém? Tem os espinhos, tem a turbulência, Verdade. tem o engano, tem o emprego. Nas escolas acontecem coisas absurdas para os jovens. Então, atente para isso, queridos. Amém? O recado de Deus para você é: fique atento ao que seus olhos buscam. Sua atitude faz muito diferença no seu dia de amanhã, no seu futuro. Amém. Fica o recado de Deus para vocês. Amém. Glória a Deus. Palavra forte, amém, para nossa vida aí, João Neto, um homem de Deus. Verdade. E agora, nesse momento, nós vamos para um momento muito especial, um momento novo, né, da nossa célula aí, que Deus colocou no meu coração. É um espaço para testemunho. Só que como hoje a gente começou um pouco tarde, eu quero chamar apenas uma pessoa para testemunhar o que Deus fez em sua vida durante esses, ou ontem, depois, ou anteontem, ou daqui a um mês. Os últimos dias. Os últimos dias. Apenas Isso uma é pessoa que importantíssimo. se sente desejo de testemunhar aqui algo que Deus fez tremendamente em sua vida. Qualquer coisinha. Se não tiver alguém, Eu não vou porque senão eu acabei de sair. alguém quer oportunidade. Alguém que eu provo que cartonado, eles tem um lá que gosta só de molecagem. Sabe de tem peão, o negócio é daquele jeito, né, não, amado? Né? Tem peão, trabalha com obra, né? Você sabe como é que é? O peão usado é bicho na gente, é só com molecagem pesada. Então eu não gosto desse tipo de coisa. Eu me saio, quando eu vejo uma brincadeirinha no serviço lá que não me agrada, eu já me saio. A rodinha dos esclarecedores. Aí a patrão às vezes começa uma brincadeira com o menino lá pesado, já me saio, eles tudo observam. Aí esse rapaz lá, foi lá acabando do sol ontem. Aí foi lá fazer a limpeza final, né? Tá terminando o serviço. Aí ele, ei, irmão, como é teu nome mesmo, irmão? Aí, não, ele, ei, como é teu nome mesmo? Aí meu nome é Eduardo. E teu apelido? Irmão Eduardo. Aí ele, e o carinhoso? Irmão Eduardo. Eita, Aí, Senhor. não entendeu. Eu saí, né, pra buscar o negócio do caminhão. Quando eu volto, eles estão rindo, é muito. Aí eu, rapaz, vocês prestem atenção. Eu não escutei, né, mas pelo que eu... Você é Fez uma leitura. movimento.
Aí, rapaz, vocês prestam atenção no que eu estou falando, estou fazendo. Não, irmão, que o menino aqui disse que se eu bebo escondido, fumo escondido. Eita. Aí eu falei assim, olha, na frente tinha o sommelier, né? Sommelier que chama, né? O cara lá que é o... Lá do Cabana do Sol. Tinha uma senhora lá também, a chefe da limpeza, tá tudo lá. Eu cheguei e disse, olha, quando a gente não tem nada para falar, a gente fica de boca fechada. Certo, falou e disse. Eu falei desse jeito, todo mundo parou, ficou me olhando. Sou o cara lá, da mesma hora ele... Mas Parou com a brincadeira. Só isso que eu falei. Não tem nada para falar, fica calado. Porque a Bíblia vai nos dizer em Provérbios, se não me engano é 10:19, que na multidão de palavras não falta transgressão. Se eu não tenho nada para falar, eu vou estar falando. Então, como a prova de o cara me acusar, escondido, e eu... Amém, eu sei que isso aí é coisa do maligno. Mas também eu falei isso, porque na minha depois ele vê se chegando. Por que eu estou contando isso aqui? É porque a gente vai passar por diversas situações. Se eu perdesse a cabeça e fosse agredir com palavra, né? É porque uma ação ela provoca uma reação. Então se eu me zangasse ali, chutasse o balde, caísse para cima dele. Mas não, eu só falei. Não tem nada para falar. Fica de boca fechada, todo mundo ficou me olhando, tipo assim, esse aí é irmão autoritário. Não, acabou a brincadeira. Até o outro que tá andando comigo, né? Até ele ficou assim, irmão. Eu ainda não tive a oportunidade dele andar comigo na boleca. Eu vou dizer, ó, irmão, me respeite, que eu vou lhe respeitar em qualquer lugar. Não pegue embalo de peão. Então, esse é o testemunho que eu quero falar para vocês. Vamos passar por prova. Seja aprovado nessa prova. Amém. Esse testemunho aqui é forte, viu? É um testemunho aqui de que a gente tem que ter uma noção que nós somos as pessoas mais observadas do planeta Terra. É verdade. Isso também aconteceu comigo num restaurante ali na Coama. Era 5 cozinheiras comigo. As 4 era só Jesus na misericórdia. Aí aquelas mulheres que tem vários homens, namoram e na cozinha era aquela palestra dela. E eu na minha, cortando comida, temperando comida, botando comida no fogo. Olha aí, ó, Dona Maria não fala nadinha. Aí apontava pra outra. Dona Maria, a senhora tem namorada? Eu disse, não, minha filha, eu não. Namorada é Jesus. Ai, vai, a senhora não namora. Aí vinha com aquelas besteiradas de negócio nojento mesmo. E eu sempre caía fora. E eu fechava a cara. Fui fechando a cara, elas foram parando. Fugindo da aparência. Porque a gente tem que mostrar, fazer a diferença. Né? Aí eu levava minha Bíblia no banheiro, que a gente se trocava, eu deixava minha Bíblia debaixo da minha bolsa, na cadeira. Ia lá e lia a Bíblia. Só glória! Quando eu cheguei, que fui pro banheiro, saí da cozinha, fui pro banheiro. Quando eu cheguei, ela tava lendo a Bíblia de sonho, trabalha. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que vigiar e o quê? Vigiar e orar. Porque muitos vão nos acusar. Nós somos observados, o irmão Jonathan que passou por uma situação. Todos nós passamos por situações desse mesma situação que o Eduardo passou. Todos nós passamos. Nós somos observados. Amém? Então que nosso testemunho venha a ser um testemunho vivo. Porque é para a glória de Deus. Amém? Nós somos representantes aqui na terra, representantes de Cristo, o herdeiro da herança dele. Amém? E agora nós vamos para um momento muito especial, o momento da intercessão. Amém? Nosso pastor Davi. Davi vai fazer uma intercessão aí, uma oração. Amém? E uma oração, Guerreiro Davi. Ela salva muitas vidas, ela chega, amém? Amém, Jesus. Então, que fechassem os olhos. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estiver Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado. Abençoa essa célula, Abençoa, nome de abençoa seu lar, abençoa a casa, Senhor, me abençoa a vida deles, servos do Senhor e faz tua obra, Senhor. Nome de Jesus. Que o Senhor esteja protegendo todos nós, Nome de Jesus. Cuidar das autoridades, Senhor. Amém. Visita, Do Deus, nosso ministério, Senhor, para as nações. Amém. Venha abençoar o bairro da Vila Brasil, Senhor, para Nome de nos Jesus. ajudar. Que o Senhor
coração. Amém. Porque tudo que a gente liga na terra é ligado no céu. No momento que a gente pede ao Senhor Jesus, Ele nos concede. Amém? Amém. Nós vamos agora para um momento também muito especial, que é o momento ofertório. Esse evangelista, homem de Deus, líder, Luiz Marinho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, primeiro. O irmão João Neto, porque o irmão João Neto falou uma coisa ali e de momento me veio na mente. Quando o irmão Nonato falou, não, mas tu só fazia pouco tempo que eu tinha ido para o ministério, para o nosso ministério. E fui para a geração de Davi e o irmão João Neto foi quem me sustentou Sim. espiritualmente através de oração, que me deu muitas chances Apoio. de levar esta palavra, Amém. de pregar esta palavra. E há muito tempo que eu vinha esperando esse momento, irmão. Pode agradecer. Amém. Há muito tempo mesmo que eu Amém. vinha esperando esse momento. E lhe digo mais, eu me vi lá na igreja, num culto grande, Amém. fazendo esse agradecimento a você. Amém. E chamando você para orar pela minha ministração. Oh, glória. Amém, Jesus. Mas não há um melhor do que na nossa casa, né? Sim. A gente fala, agradecer. E, meus irmãos, eu vos peço que abram vossas palavras em Provérbio 3. Esse é um muito ministrado justamente em momentos iguais a esses. 3, 9 e 10. Provérbio 3, 9 e 10. Toda honra. Isso. Esse 3, 9 e 10, né? Esse é são esses dois versículos que são muito ministrados em momentos iguais a esse. Ou seja, Capítulo 3, versículo 9. amém, meus irmãos? Amém. Amém. Na minha, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Glória a Amém, Deus. Pai. E transbordarão de mosto os teus lagares. Oh, glória a Jesus. Obrigado, Amém. meu Deus. Obrigado, meu Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, aqui em Provérbio, esses dois versículos nos diz, aqui fala primeiramente em honra. E o que é a honra? O que é a honra? O que é como a gente deve honrar ao nosso Deus? Como a gente deve honrar a nossa família? Como a gente deve honrar a empresa a qual a gente faz parte? Como a gente deve honrar aos nossos professores, às nossas professoras? Como nós devemos honrar os nossos familiares abaixo dos nossos pais, que vêm tios, tias, irmãos e irmãs. E a honra, aqui primeiramente ele diz, honra ao Senhor com a tua fazenda. Mas essa honra também é quando eu ponho como primeiro lugar na minha vida. Isto é que é a honra. A honra quando você, quando nós botamos o nosso Deus como primeiro lugar em nossas vidas. Esta é a honra maior Amém. que Ele quer.
E quando eu faço isso, a própria palavra vem e me diz, seguido ela diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua. Amém. E aqui nós já estamos falando uma coisa que é muito importante para todos nós. Todos nós sobrevivemos de renda. Ou renda com o próprio trabalho nosso, ou renda com a aposentadoria, ou renda com herança, ou uma renda de filhos, filhas de alguém ou de alguém. Não é verdade? E esta renda é uma renda para nos sustentar, para a gente se manter. E muitas vezes, dessa renda que vem do nosso trabalho, que vem de herança, que vem de nossa aposentadoria, a gente prende essa renda. A gente prende essa renda. Ou seja, ela vem e entra no nosso bolso e não quer sair mais. A gente não quer que ela saia. A gente quer que ela fique. Ou a gente passa a gastar com coisa supérflua, coisa que não tem necessidade nas nossas vidas. E o nosso Deus, Ele é o dono de tudo, inclusive de nossas vidas. É verdade. Inclusive de nossas vidas. E quando eu honro Ele com esta minha renda, com esta minha primícia, o que é que no versículo seguinte diz? Não é, honra o Senhor com a tua fazenda e a primícia e de toda a tua renda. E no 9, no 10 ele diz, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Amém. Ou seja, o que é abundante? Abundantemente é coisa demais. É coisa que transborda. Ou seja, que enche, que, como em Pernambuco diz, esborra, esborrou o copo, esborrou o copo, quer dizer, encheu demais. E ele diz, irão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém. E hoje o que a gente pode ver, o que é o nosso celeiro? O nosso celeiro hoje é a nossa despensa na nossa cozinha. O nosso celeiro hoje é a nossa conta bancária também. Verdade. Viu? O nosso celeiro hoje é a nossa empresa também, que pode ser o nosso celeiro. O nosso celeiro hoje é também o nosso emprego. Viu? E transbordarão o teu lagares, ou seja, transbordarão de vinho. Amém. E quando a gente transporta esse momento para hoje, o celeiro era depósito de fartura das famílias daquele momento. Ou seja, nas colheitas, elas colhiam e levavam para o seu celeiro para guardar. E seus celeiros ficavam cheios. Glória a Deus. E o vinho tem um significado muito. O vinho significa também abundância. O vinho significa também paz. O vinho significa também tranquilidade. Viu? Porque o vinho que é consumido hoje é totalmente diferente desse vinho. Está ouvindo o vinho que Jesus fala. E ele disse, aí aqui ele diz, o Salomão diz, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Ou seja,
os tonéis de vinho, do vinho produzido, que significa alegria, Glória a Deus. significa paz, significa abundância. Amém. Mas, seguindo, em João 10, 10, agora nós já vamos mais um pouco adiante. João 10. E ele diz, o próprio Senhor Jesus nos diz, João 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. E esta abundância aqui que Jesus se refere, também fala de abundância de prosperidade, fala abundância dos celeiros, fala abundância dos mostos que transbordam de vinho, mas também, que é de suma importância para nós, fala de abundância de nossas vidas lá no seu reino. Ou seja, na vida eterna, junto com Ele. Quando ali não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento e só haverá paz, Amém. só haverá tranquilidade. E quando nós seremos iluminados pela própria glória do Amém, nosso Jesus. Glória a Deus. E Mateus 6,33, ele nos diz: bem pertinho de onde o irmão João Neto, estava pregando. E ele disse: honra ao Senhor com tuas primícias, com tua fazenda, com tua renda, e transbordarão os teus celeiros e os teus mostos. Mas aqui, Mateus 6,33, o próprio Senhor Jesus nos diz: mas buscai primeiro, ou seja, primeiro é antes de tudo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque não há uma coisa melhor do que o reino de Deus e sua justiça. E para tal, quando você, quando nós o buscamos, quando a gente vai buscar esse reino, quando a gente vai buscar sua justiça, o próprio Senhor Jesus nos diz. Isso é o próprio Senhor Jesus que nos Amém. diz. Glória a Deus. Isso é palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele Amém, nos diz. Senhor. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Oh, Jesus. Glória a E vocês Deus. vejam o que ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão Amém. acrescentadas. Ou Glória a seja, Deus. eu busco, você busca, nós buscamos, e aí vem para nós suas bênçãos, vem para nós seus milagres, vem para nós a sua paz e vem para nós também a sua prosperidade. Amém. Em todos os sentidos. Glória a Deus. Prosperidade de saúde, Amém, Jesus. prosperidade de emprego, Oh, glória. de emprego abençoado, Verdade. né? Então, meus irmãos, esta é a palavra que eu trago e eu vos Amém. peço para que a gente faça as nossas ofertas. Davizinho, recorde para mim aí, Davizinho, faça o favor. E você pode, meu irmão, minha irmã, você pode
fazer uma aliança com o Senhor em cada semente dessa que você deposita. Amém, glória a Deus, a Amém. bênção. Oferta maravilhosa aí, palavra muito bem pregada pelo nosso evangelista, Luiz Marinho. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Amém. Agora nós vamos para o momento. Vamos para um momento de especial dinâmica, amém? Eu estou com a dinâmica de hoje, é bênção. Mas antes de a gente entrar na dinâmica, peço para que vocês abram suas Bíblias lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 em diante. 1 Samuel fica bem no começo. Logo no começo. De Ruth, né? 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, verso 1 até o 5. Vou ler rapidamente, o tempo é curto. Diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. E naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada. Onde Samuel dormia? Na tenda sagrada. Onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Verso 4. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Verso 5 diz: Então correu para onde ele estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Ou em outra tradução, eis-me aqui. Mas ele respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Fiquemos por aqui, amém? Amém. Agora todos nós vamos ficar em pé. Todo mundo vai participar. Glória a Deus. Eu peço que vocês façam uma, deixa eu ver, tipo uma coluna de pessoas assim. Assim, de frente. Só que fica de costas. Costa pro outro, isso. Sim? Isso, sim. Assim. Fica de costas assim, assim. Certinho aqui, um pro outro. Não, assim, Assim, pra lá. Isso. Ah, sim. Aqui, a fila aqui. Aqui, irmão. Aqui, aí só passa um pouco mais pra lá. É. Aqui assim. Fica Isso. só de fila, né? Tá aqui, tá aqui. Isso. Isso. Tá. Amém, glória a Deus. Isso. Tá. Na dinâmica de hoje a gente vamos aprender sobre sons. Qual é o som? Amém? Vocês vão estar com os olhos, né? Não vão olhar para trás. Se possível, eu dou até uma dica. Fique com os olhos fechados e aí você vai saber melhor qual é o som que eu vou jogar no chão. E vocês vão me dizer qual é esse som. Amém? Irmão, é para decifrar o Isso. Eu vou o jogar tipo- no chão, o vou tipo fazer um exemplo. Joguei no chão. Sim. Aí eu vou perguntar, o que é, que som é esse? Qual é o som? Que som é esse? Que objeto é esse? Certo? Topo da caneta. Amém? Todos Amém, entenderam? amém. Vamos lá. Concentração e silêncio. Que som é esse? Cartão. Eita glória. Esse aí. Esse é conhecido demais, né, irmão? Todo mês que me pagava. Rapaz. Vamos lá. Tampa de Uma garrafa. tampa. Isso, tampa de garrafa. Topo de refrigerante. Tampa pet. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Azul. Tampa de caneta. É o bico da caneta, né? Que tampa. É. Tampa. Azul. E aí? Joga de novo. Vamos lá. Joga. Tá celular, não? Não, é só. Dá pra jogar de novo? Vai ficar silêncio. O hidrocou. Ó, silêncio, só o som. O hidrocou. Piloto, Pá. Azul. Esse daí bateu que grudou. Esse não rolou, não. Isso aí. Daniel é bom, Daniel. E aí, Daniel? É o quê? Joga de novo. Uma capa de celular. Ah, É mesmo. É. Vamos lá. E no último. Uma chave. Poxa. Rapaz, o Pietro nem terminou direito, ele já foi logo. foi. Agora, por último. Bota aqui, você, papai. É.
moeda, olha aí. Moeda. Vários objetos jogados no chão, todos podem sentar, amém? Amém. Ei, deixa o cartão e a moeda aí pra mim. A moeda é para pagar a fatura, né? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém. Então, São boas. os nossos ouvidos estão bem afiados, né? É. Nós conhecemos muitos objetos só pelo cair do chão. Ah, caiu um copo. A gente já pensa logo no ataque. Mamãe, batei. Mais jovens, né? Quebrou o copo, já faz aquela zoada. Ou então quando a gente está andando de bicicleta ou caminhando na rua, aí eu escuto uma zoada, é o ônibus, ou às vezes o ônibus é parecido com um caminhão. Aí a gente sabe decifrar qual é o som que nós estamos ouvindo. Vai ver Vila Brasil. Então nós temos esse dom de decifrar qual é o som que nós estamos ouvindo. E o que nós vamos aprender com essa dinâmica é algo muito simples. Você percebeu que nossos ouvidos são muito sensíveis? Amém? Amém. Percebeu que o primeiro som ficou assim, teve um som aí de um objeto que foi a capa, né? Que o pessoal ficou assim, o que será? Bateu logo, o que Você ia falar que será? era uma geleia. Uma massa. Então a gente ficou assim, já no segundo objeto, aí já foi decifrando, quase não tava nem caindo no chão, aí o Pedro, Nunca foi, nem terminou de rolar. Olha aí, rapaz, olha aí. Então, nós estamos atentos a alguns tipos de som. O que vamos aprender é que aquilo que a sua mente está focada, olha só, aquilo que a sua mente está focada é aquilo que você vai mais ouvir. Por exemplo, se você está focada na palavra de Deus, você vai estar sensível a ouvir a voz de Deus. Amém. Então a nossa mente, como diz lá Provérbios 4:23, que devemos tomar cuidado com o que pensamos, pois a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Essa é a tradução da Bíblia atual, né, da linguagem de hoje. Em outras traduções diz que sobre tudo que se deve guarda no teu coração, pois isso seja fonte da vida. Então, nossos ouvidos são sensíveis a vários tipos de sons. E qual tipo de som você está ouvindo? É o som da palavra de Deus ou o som e o barulho do mundo? Sim. Lembre-se, aquilo que a sua mente está mais focada é o que você vai mais ouvir. Amém? Amém. E a pergunta é, qual é o som que você tem ouvido? O som do dinheiro todos nós conhecemos. Mas será que nós conhecemos a voz de Deus? Perdão. Vamos voltar aqui para o texto bíblico de hoje, que a gente leu logo no começo. Samuel conhecia a voz de Deus? O jovem Samuel, bem jovenzinho, ainda não tinha experiência com Deus, ainda não tinha passado por uma experiência. Pré-adolescente, digamos assim. Pré-adolescente. Então Samuel não conhecia a voz de Deus, por isso que Deus chama Samuel, Samuel. Eu achava que era seu senhor. Samuel. Chamou a primeira, foi lá onde ali. Eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou. E aí, na segunda vez, Samuel, eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou. E aí a terceira, tossindo muito. Um pouquinho de água para ele, irmão Luiz. Na hora. E aí na terceira, Samuel entendeu que era Deus que estava falando com Eli entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. Sim. Por quê? Porque Eli já tinha uma experiência com Deus. Mas Eli estava ouvindo mais do que? A voz dos seus filhos, a voz do mundo. Amém. Amém, glória a Deus. Então, por isso a pergunta: que voz você está ouvindo? Amém? Amém. Que voz você está ouvindo?
será que nós conhecemos o sussurro do Espírito Santo verdadeiramente? Eu vou contar uma experiência minha que eu passei, também uma das, que foi assim, o sussurro do Espírito Santo, que a gente chama de consciência, né? Ai, minha consciência e tal. Aí o Espírito Santo, quando a gente conhece e tem experiência, a gente ouve. E aí lá na igreja, né, eu ia muito pro evangelismo de chinela, de bermuda e tal. Rapaz, eu tava lá, Domingo, pra quê? Domingo. Aí eu lá me arrumei em casa, botei uma calça. Aí eu olhei pro sapato, eu não era acostumado a usar sapato. E aí o Espírito Santo falou pra mim, vou botar o sapato. Aí eu fiquei assim, mano. Pra quê? Eu posso chamar todo mundo lá que tá de chinela, bota a chinela aqui no altar. Tava eu. Se eu tivesse escutado a voz do Espírito Santo, eu não teria ido lá disciplinado, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de ouvir o Espírito Santo de Deus e vai pela nossa própria consciência. Por exemplo, a palavra do Senhor fala que devemos confiar nele de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Provérbios vai nos dizer isso. Glória a Deus. 3 também lá. Então, para finalizar, não deixe que o barulho do mundo fale mais alto ao seu coração do que a voz de Deus. Amém. Não deixe. Porque Deus, ele tem algo para falar conosco. Jesus Cristo diz que ele é o mesmo sempre, ontem, hoje e para sempre será. Então aquele mesmo Deus que falou com Samuel, bem adolescente, é o mesmo Deus de hoje que pode falar contigo também. Amém. Como o evangelista leu aqui, até anotei aqui também, Mateus 6,33. Será que nós estamos buscando a Deus verdadeiramente? Porque quando a gente busca a Deus, o seu reino e a sua justiça, nós vamos estar com um coração sensível a ouvir a sua voz. Amém? Amém. Então que nós possamos buscar verdadeiramente o Senhor, Amém. verdadeiramente a Deus, em primeiro lugar, acima de tudo. Amém, Jesus. E aí sim, nosso coração vai estar sensível a ouvir a voz de Deus, assim como o nosso coração, nossa mente já está sensível para ouvir determinadas coisas que caem no chão, ou determinada coisa que passa, avião, ou seja, qual for, nosso ouvido é sensível. Amém? Amém. Então que nós possamos ter essa sensibilidade Sim. de ouvir a voz do Espírito Amém. Santo, Glória a que fala Deus. hoje todo o tempo a toda a humanidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a dinâmica de hoje. Muito bom. Chamar aqui agora. A gente tem essa palma de coisa na final. Quem já percebeu? Não? Não percebeu? É assim mesmo, irmão. E a palma. A última. A palma, bem forte. a palma também tem um efeito muito grande. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para a ministração. Amém? Amém. Eita glória, Pelo né? tempo aí. Amém. Glória a Deus. Tá corrido, tá Mas voando. Deus ainda tem para falar algo ao nosso coração. Tem. Nós sempre tem algo para nos falar, nos acrescentar. Amém? Botei até o temporizador aqui para nos extrapolar. Que coisa. Deus eterno Pai, Senhor Deus poderoso, estamos aqui ainda ligados no céu, meu Pai. Que o Senhor possa usar esse teu humilde servo, meu Pai, para trazer essa mensagem santa, meu Pai. A tua mensagem ela é santa. Verdade. Nós viemos aprender e guardar na tábua do nosso coração e praticar, Senhor, como o teu versículo acabou de falar. Senhor Deus, assim viemos te pedir todo entrapai, meu Pai. Todo empecilho que o inimigo colocar agora aí, meu Pai. Toda palavra que não seja do teu agrado cai por terra. Senhor Deus, prepara o ouvido e o coração de cada um. Assim eu venho te pedindo, meu Senhor, que o teu Espírito Santo esteja com todos nós. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amados irmãos, isso aqui é um versículo muito conhecido, né? Que nós temos que ser o sal e a luz. Mas eu vou deixar para o final. Amém? Porque o texto desta mensagem é revivendo onde não há esperança. Revivendo onde não há esperança. E para esse texto, eu vou ler lá Ezequiel. Capítulo, você pode só anotar, porque o tempo está um pouco esticado. Depois você busca em casa. Ezequiel capítulo 37, do versículo 3.
vai me dizer e vai dizer assim: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Isso aqui é uma visão que veio a Ezequiel, a visão do vale de ossos secos. Então veio essa visão ao profeta Ezequiel, e bem aqui no versículo 3, Deus perguntou para ele: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Amém, Jesus. Então, se você for ler esse texto, você vai ver que é um vale de ossos secos. Mas aqui vai falar de Israel e de Judá, que se encontravam em tamanha destruição, em tamanho perdição por motivo dos seus pecados. Então eram povos que viviam separados, Israel e Judá. Entendeu? Então eles viviam nessa situação a ponto de não ter mais esperança. Eu estava lendo devocional e veio também essa palavra, que eles estavam vivendo em tamanha desgranha ali, para não dizer outro nome, entendeu? Por causa dos seus pecados, já sem esperança. Então essa visão veio para Ezequiel profetizar na vida daquelas pessoas. Se você for ler o texto, você vai ver. Vou ler o 4 aqui para você entender mais um pouco. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar o que, irmão Eduardo? Se você ir mais embaixo, você vai ver que ele profetiza carne, profetiza o espírito, profetiza o que mais? Embriões, Os nervos, a pele. Ele vai profetizando naqueles ossos. Mas ele primeiro fez o quê? Ele vai dizer que ele ouve a palavra, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ou seja, que a palavra do Senhor é que é poderosa. Amém. Aqueles ossos secos são pessoas de Israel e de Judá. Aqueles ossos secos são hoje pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, e são pessoas que estão vivendo em tamanho pecado, em tamanha destruição, que muitos já estão com sua esperança lá embaixo, sua autoestima lá embaixo. Ou seja, vou viver essa vida que estou vivendo e pronto. Não tem mais esperança de recuperação, não tem mais esperança de nada. Tem muita gente vivendo dessa mesma forma. Mas nós sabemos que antes dele profetizar, nós vamos saber, meu irmão, que os planos do Senhor e o jeito que o Senhor trabalha na vida de cada um, ela é gradualmente, ou seja, é feita de processos. Ele poderia muito bem mudar a vida de um drogado de uma hora para outra. Sim. Ele poderia muito bem pegar um bêbado, ele poderia muito bem pegar uma meretriz, ele poderia muito bem pegar um político ladrão e transformar. Sim. Mas não. um processo. Nosso Deus, ele é um Deus de processos, compassadamente. Você pode ver que quando ele manda profetizar, profetiza aqueles ossos, e eis que eu vos farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porém nervos sobre vós. Então ele profetizou nervos, foi crescendo os nervos de cada um daqueles ossos. Depois ele mandou o que? No versículo ainda 6, e farei crescer carne, outro processo. E farei crescer pele, estenderei pele, outro processo. Forte. E viverei, e porém em vós o Espírito e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Glória. Então ali foi um processo para aqueles ossos, até chegar na carne, ficar um varão. O que o nosso Senhor quer nos falar? Ele quer nos falar que do jeito que a gente chegou para o Senhor Jesus, se hoje a gente ainda tem algo, a gente tem que ouvir a palavra do Senhor, para que a cada processo ele vem fazendo em nossa vida, nós vamos nos tornando um varão perfeito. Ele vai nos moldando a cada dia. Vem essas provas, mas é para te moldar. Vem a tribulação, é para te moldar. Vem a aflição, é para te moldar. Vem a dificuldade, é para te moldar. Por que ele quer te moldar?
Porque assim como ele falou para Ezequiel profetizar aqueles vales, ou seja, profetizar para Israel e para Judá que estava em tamanha perdição, é assim na minha tua vida. Se ele está te moldando, é para tu levar a palavra a quem está precisando. Amém, Jesus. É para tu levar essa mensagem que salva, que cura e que liberta para quem está precisando. Mas para isso tem que passar por esse processo. Sim. Esse vale de ossos secos, se você for ler, ele é muito forte. Verdade. Já a pessoa falar, é uma visão, entendeu? Que ele está vendo os ossos, aí ele profetizou, foi criando carne, ou seja, ele foi levando a palavra a Judá e a Israel, e os povos foram se convertendo, os povos foram voltando a essas origens, que é adorar o Senhor. No versículo 11 vai dizer assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim: o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Ou seja, ele ia tirar aquela sepultura, aquele povo ia ser todo restaurado, porque quando o homem ele se desmembra daquela aliança com o Senhor, ele está morto para Cristo, está vivendo para o mundo. E nós, lá em Colossenses 3:1 vai dizer que se a gente já se ressuscitamos em Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Então a gente tem que fazer as coisas que o Senhor nos manda. Por que eu li Mateus? Porque Mateus ele vem nos falar que nós somos o sal. Ezequiel estava sendo o que aqui? O sal. Enquanto todo Israel e todo Judá ele estava fazendo tudo que era errado, Ezequiel estava sendo o quê? O sal, fazendo diferenciado. Você é sal. Glória a Deus. Você é sal, você tem que fazer o quê? O diferenciado. Verdade. Ah, mas lá na minha empresa tem sal ímpio. Faça o diferenciado. Sim. Na minha escola, faça o diferenciado. É forte, verdade. Sabe por que você fazer o diferenciado? O diferencial que eu falo é a vontade do Senhor. Você vai alcançar vidas como a Bíblia ficava lá. Ninguém mandou a mulher pegar a Bíblia lá. Foi o que? O desejo e a vontade de ela conhecer esse Deus, a qual o espelho que ela estava dando. Sendo a luz ali, se desviando do mal. Sim. E a mulher começou a ler a Bíblia, começou a ler a palavra. Então esse povo aqui estava perdido, mas eles começaram a ler a palavra do Senhor. Ou seja, ouvir a palavra do Senhor. Eles começaram o quê? A voltar às suas origens. Porque o Senhor ele é bem claro. Que ele vos farei sair da sua sepultura. Muitos estavam na sepultura. Quantos não estão aí à beira da morte? Verdade. Eu passo nesse caminhão rodando São Luís aí para cima e para baixo, eu vejo tanta coisa no São Francisco, misericórdia. É por metro quadrado. Tu encontra pessoas dessa forma. É no chão jogado. É triste. Eu vejo os coroazinhos num bar bebendo, tamanho meio-dia. Sim. Todo bairro tem um canto de pinguço. Pior. Todo bairro. Então por onde eu vou eu vejo. Eita, misericórdia. É isso. Só misericórdia. É doído. Agora imagine a família dessas pessoas. Como não fica? Fica triste. A família fica sofrendo. Felizmente aquelas pessoas não querem dar ouvido. Mas vai chegar uma hora que eles vão abrir os seus olhos e vão ver que o caminho que eles estão indo é errado. Mas para isso tem que ter os corajosos, tem que ter os guerreiros para levar a palavra. Agora há pouco eu vendo que minha esposa, um jovem me chamou ali, perto da mãe do louro ali. Ei, irmão! Aí, opa, já dei a passinha, ele faz favor. Irmão, o senhor tem como orar por mim? Eu amém, eu oro. Amém. Mas o que você tem ali? Irmão, eu tenho 22 anos, estou passando uma situação difícil no meu casamento, a mulher foi embora, processo de separação. Tudo bem, eu peguei e orei por ele. Amém? Então ele já ficou mais animado, ele queria chorar, mas eu falei para ele o meu testemunho junto com essa varoa. E ele já ficou mais animado. E ele disse que está orando, ele disse que está drobando o joelho de madrugada, ele ora no almoço. Então continua, que a vitória vai dizer. Verdade. Só não desiste, continua. Aí ele foi para a academia dele alegre. Glória, amém. Louva a Deus porque tu tem essa meio claro que eu louvo. Ou seja, amém. tem que ser o sal, tem que ser o diferenciado. Temos que ser diferenciado. E nós temos que também saber o quê? Esperar o processo do Senhor. Sim.
Ah, mas está demorando, irmão. Se acalma. Passou 20 anos na bebedeira, passou 20 anos na farra, passou 20 anos no tráfico, passou 20 anos no crime, passou 20 anos roubando na política, passou... Não pode esperar 5 anos do Senhor. Mesmo, irmão. Não pode esperar o tempo do Senhor, né, meu amado? Aí a pessoa, eu vou sair da igreja porque depois que eu entro, sai e perde a bênção. Sim. Então nós temos que esperar esse processo. Verdade. Essa pele, essa carne, é tudo novo que ele vai botando na gente. É um dom diferente, Sim. é um jeito diferente, é uma atitude diferente. Então tudo isso é um processo que nós estamos passando. E Ezequiel estava profetizando ali para aqueles ossos. Ou seja, para poder pregar para aquele povo, dizer, olha Israel e Judá, vocês estão em tamanha desgraça, mas há esperança no Senhor. Aleluia. Há esperança no Senhor, irmão. Amém. Porque eles já estavam ali desanimados, como falou o texto 11, que e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles pensavam que estavam cortados, mas Isaías 59 vai dizer que esse que a mão do Senhor não está incluída para que não possa salvar. O cara pode estar em tamanhas trevas, tamanha desse ter feito horrores, mas se ele drobar deveras e pedir para o Senhor, entregar a vida dele, o Senhor perdoa ele. É verdade. Porque o Senhor me perdoou, Amém. o Senhor perdoou o apóstolo Saulo, que é Paulo, ele perdoou Pedro, que negou ele. Então, por que ele não vai perdoar? Qualquer um perdoa. Quem não tem perdão é Satanás, irmão. Inimigo de nossas almas. Sim. Que vai fazer criar uma contenda dentro da sua casa. Sim. Que vai criar uma contenda dentro do teu serviço. Sim. Que vai botar uma seta, um dardo inflamável Sim. na tua cabeça para tu sair, para tu ficar doido. Mas se nós nos revertirmos e atentarmos para a Glória palavra a Deus, como foi Pai traga Santo. aqui, eu até disse assim, ô glória, aleluia, Pai. Está tudo não estou conforme. Então, meus amados irmãos, Ezequiel aqui é um homem corajoso. Você tem que ser corajoso. Por que eu falei lá de Mateus 5? Porque nós somos o sal, nós temos que ser diferentes. A luz que a gente levar, quem é? É Jesus. Eu vou ler um texto, deixa eu ver se eu encontrei aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Um exemplo de luz. Filipe e o eunuco. Atos 8, capítulo 8, versículo 26. Eu vou ler só o versículo 31. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Lá no 33, então Filipe abrindo a boca e começando nestas escrituras, lhes anunciou a quem? A Jesus. O eunuco, numa carroça, lendo a passagem de Isaías, onde ele não entendia nada. Quantos não estão lendo a Bíblia e não estão entendendo nada? Dentro da igreja, dentro de casa. É forte. Estão lendo e não estão entendendo. Sim. Porque não tem quem ensine. Assim eu falo, homens, o Espírito Santo ele te ensina. Sim. Quando você busca mesmo. Verdade. Mas a gente sempre tem que ter um auxiliador. Entende? Aqui acabou de falar que o Joneto ajudou muito. O Joneto também me ajudou muito. O Raí também me ajudou muito. Então, a gente temos que ser essa luz. O eunuco não sabia de nada. Mas bem aqui no versículo 36 vai dizer, indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse-lhe, eunuco, eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse-lhe, é lícito, se creis de todo o coração, e respondendo ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém, Jesus. Quando você é sal, diferenciado, quando você é a luz, que leva a Jesus, vidas vão ser ganhas. Amém. Em nome de Vidas Jesus. vão ser restauradas. Glória a Deus, Pai. A pele vai ser restaurada. Amém. A carne vai ser Em restaurada. nome de Jesus. O coração vai ser restaurado. Ezequiel mesmo vai dizer no versículo do capítulo 36 que eu, porém, espargirei água sobre a sua cabeça, colocarei um coração novo, arrancarei o teu coração de pedra. Aí colocarei o meu Espírito Santo. Ou seja, aleluia. quando o Senhor Jesus ele faz isso, meu irmão, o ser humano ele está o quê? Totalmente restaurado. Aleluia, Pai. Por que que o texto
deixa eu ler novamente. Revivendo onde não há esperança. Porque onde não há esperança, se o Senhor Jesus entrar, a esperança vai chegar. Aleluia. A transformação vai acontecer. Amém. Aquela pessoa vai voltar a ter fé. Imagina esse eunuco, que era o eunuco da rainha. Creia no Senhor Jesus só numa pregação. Ele estava lendo um texto bíblico e o Filipe foi ajudar e ele acabou se batizando. Amém. O apóstolo Paulo, toda vez que ele ia para o tribunal para o povo julgar ele falava abertamente para o povo e o povo não matava. Manda para fulano. Mandaram ele para tanto lugar e tantas vidas eles saíram ganhando, dentro da cadeia, em todo lugar eles saíram pregando e ganhando vida. É isso que eu estou trazendo hoje. Amém. Vamos levar a palavra onde não tem esperança aquelas pessoas. Nós viemos ser o sal, viemos ser a luz. Porque o Senhor Jesus, ele vai sempre te dar força. Qual é a força do cristão? O Espírito Santo. É Ele que te renova, é Ele que te guia, é Ele que vai fazer tudo na tua vida. Porque nós mesmos somos falhos e pecadores. Mas se nós buscarmos atentamente o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, aí trouxe, nós vamos na direção certa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ficaremos de pé. Louvado é o nome do Senhor. Ó, 26 segundos está faltando. Aleluia. Eita, Deus poderoso. Amém. Então nós podemos... Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo,